Nós queremos, então, convidar para ministrar a palestra magna com o tema Como a inovação e tecnologia está transformando o futuro, com um profissional com sólida formação multidisciplinar, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em economia rural pela mesma instituição e também doutor em administração pela UFRGS, com forte atuação em inovação, tecnologia, transformação digital e desenvolvimento de ecossistemas, especialmente nas interfaces entre agronegócio, empreendedorismo, inovação aberta e tecnologias emergentes, incluindo a IA aplicada. Atua como assessor da Superintendência de Inovação e Desenvolvimento da PUC Rio Grande do Sul, Tecnopuc, apoiando estratégias de inovação, desenvolvimento tecnológico e articulação de hubs e laboratórios. É professor da Escola de Negócios da PUC Rio Grande do Sul, com atuação em temas de inovação, tecnologia e gestão. Coordena o celeiro AgroHub Tecnopuc, ecossistema voltado à inovação no agronegócio, com foco em tecnologias digitais e AI soluções Deep Tech. Foi gestor de relacionamento Tecnopuc da PUC Rio Grande do Sul, fundador de áreas estratégicas como CriaLab, Laboratório de Criatividade do Tecnopuc, e a rede Inova PUC Rio Grande do Sul. Ambos voltados à inovação, criatividade, novas tecnologias e metodologias avançadas de inovação aberta. Atuou como coordenador técnico do Pacto Alegre, Programa de Desenvolvimento Territorial orientado por inovação e tecnologia. Senhoras e senhores, vamos receber com aplausos o nosso convidado, o palestrante, Dr. Luiz Humberto Vilvoc. Boa noite a todos e a todas. Vou pedir uma quebra de protocolo antes de agradecer o convite, que todos possam se levantar um pouco. Isso é muito importante para que vocês possam acordar. A gente vai mudar o tom aqui, né? Isso, vou dar uma alongada, né? Mexe com o pescoço. Isso é muito importante quando a gente está num evento grande de muitas falações, né? E a gente poder refocar, né? Então, obrigado aí pela possibilidade de vocês levantarem. Podem tomar seu assento, né? Eu aprendi isso com a igreja, né? Com as missas. Os padres fazem isso, não é só a lavoura a Deus, é para manter os fiéis acordados, né? a cada momento da missa, né? Em primeiro lugar, queria muito agradecer o convite honroso que o professor Dr. Fábio fez a nós, a professora Márcia, o professor Pedro, né, o professor Leandro e todos os colegas. Cumprimentar o professor Maurício, que foi meu colega na Unijuí, em Ijuí, em algum momento aí no passado. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Eu tenho aí em torno de 1 hora para falar com vocês, por isso que eu pedi para vocês levantarem, né? E como a gente vem de longe, né? Eu tive a grata surpresa de chegar aqui em 6 horas e pouco, né? Mas eu saio daqui hoje às 2 da manhã e vou chegar na minha casa, né? No aeroporto, dentro da minha casa, às 2 da tarde de amanhã. Então vou levar 12 horas para voltar, né? Então, professora Jaqueline, então, para mim é uma honra. Eu disse assim, mas eu podia fazer isso online, né? Podia botar no telão aqui e fazer isso online. Mas é completamente diferente, a gente sentir a temperatura e não tem como comer tambaqui online. E hoje eu provei o que é o tambaqui, provei do café, né? E realmente vocês estão... É uma terra muito abençoada. Aliás, esse país é muito abençoado e a gente precisa cada vez mais se conectar, né? Estava falando para minha esposa, que trabalha, é chefe de gabinete da Secretaria de Inovação lá da cidade de Porto Alegre. Eu estava falando, estou numa cidade que o perímetro do município é maior que a Bélgica e é maior que Israel, né? Então é de outra dimensão o que nós temos na mão, e talvez por isso a gente não dê tanto valor ainda, e por isso que a gente é tão, às vezes, explorado por quem vem de fora,
porque a gente não tem ciência, né, conhecimento de toda a riqueza absurda que nós temos no nosso país. E não adianta ter só recursos naturais se a gente não desenvolver, agregar valor a esses recursos naturais para que a gente possa levar o produto acabado, né, nos mercados, né, que a gente explora. Então, a gente tem uma agenda bastante grande nesse sentido, e eu vou passar aqui para vocês algumas pílulas, né, desse processo, que é um processo longo, né. Eu trago para cá para vocês o prédio onde eu trabalho, né. Este é o prédio que eu trabalho, Tecnopuc, mas ele é metade do nosso parque. Nós temos 40 mil metros quadrados de área de empresas. Vou falar aqui para vocês no final da minha apresentação. Nós temos hoje cerca de 320 empresas lá dentro e 6.500 pessoas trabalhando em pesquisa, desenvolvimento e inovação. É, sem dúvida, um dos maiores, se não o maior parque tecnológico da América Latina, né? E ganhou um prêmio, vocês não vão ver aqui, é uma faixa que nós colocamos aqui, não é uma faixa de luto pelo meu time, que acho que vai para a Série B, né? Sou colorado, né? Mas é uma faixa mostrando que este ano nós ganhamos o prêmio de melhor parque tecnológico do mundo, na Espanha, né? Da Associação Mundial chamado Triple Helix, que nos deu, né? No ano passado nós tínhamos tirado o 4º lugar, e esse ano conquistamos o 1º parque científico e tecnológico do mundo. Então é uma honra, é uma satisfação, uma alegria muito estar aqui com vocês para compartilhar um pouco daquilo que a gente vem fazendo. Metade do meu chapéu é como gestor desse parque, né, junto com mais 50 colegas, né, e metade eu sou professor da Escola de Negócios. Não é um mosquito, pessoal, é um drone, viu? Eu sou professor de inovação, de empreendedorismo, de design thinking. Fiquei muito contente, depois nós vamos conversar, né? Eu sou professor, já devo ter uns 15 MBAs desses, e graças a isso, eu gostaria que muitos de vocês, antes de eu passar o resto, apontassem a câmera de vocês para aquele QR Code, e que vocês, a partir de agora, passam a ser meus amigos. Essa aqui é a comunidade do LinkedIn, e, inexoravelmente, de 1 a 2 publicações por dia eu faço no LinkedIn. Hoje eu tenho 9.200 seguidores, né? E quem sabe complete 10 mil com os meus amigos de Rondônia, né? E de Porto Velho. Então, por favor, ali eu estou publicando todo dia, faço uma curadoria de coisas que eu julgo interessantes, procedentes, e compartilho com todos. Inovação, professor Fábio, é compartilhar. Inovação não é guardar para si. Esse é um problema, é um desafio, professor Jaqueline, com a questão da propriedade intelectual, né? Ou seja, até então, as empresas guardavam seus cérebros a 7 chaves, escreviam ou mandavam para que pudessem desenvolver os seus projetos acordos de confidencialidade, em que, se aquele funcionário abrisse qualquer informação, a terceira geração dele estaria comprometida financeiramente. Esse mundo tem algum evento aí acontecendo. Não é o Inter que não vai para B, né? Mas esse movimento ele vem mudando com a inovação aberta que eu vou comentar daqui para frente. Buenas. Eu trago aqui um senhor já falecido há 500 anos. Esse cidadão se chama Leonardo da Vinci, um italiano que acabou morrendo na França. Faleceu, resguardado por um grande rei francês. E o Leonardo da Vinci é considerado até hoje um dos maiores gênios da humanidade. E esse cara começou a inovação. A gente fala em inovação agora recentemente, mas ele tangibilizou o fenômeno de inovação. Ele foi o cara que pintou a Mona Lisa. Todo mundo conhece a Mona Lisa. Eu nem acho um quadro muito bonito. Quando eu fui ver a Mona Lisa de Sorbonne no Louvre, mas isso aí é a Mona Lisa, né? Está guardada as 7 chaves, né? Mas
o que o Leonardo da Vinci vivia, e eu fui aprender lá, era de construção de armas. Ele foi o inventor da metralhadora. Ele foi o inventor do tanque de guerra. Ele foi o inventor dos primeiros canhões de alta performance. E imaginem, ele era o cara mais assediado daqueles reis da época na Europa para poder defender os seus territórios. Então ele vivia observando a natureza e transformando isso em equipamentos. Ele foi o inventor do helicóptero. O primeiro desenho do helicóptero foi o Leonardo da Vinci. Foi um dos maiores engenheiros, maiores anatomistas. E essa figura emblemática é o que figura em todos os livros de anatomia da medicina. E o que ele tinha de grande habilidade era a capacidade de olhar as coisas, olhar a natureza e extrair da natureza ensinamentos, princípios, processos. E para mim nada melhor, eu sempre começo as minhas apresentações com o Leonardo da Vinci, ele é o meu guru. Nada melhor do que trazer o Leonardo da Vinci para uma cidade como Porto Velho. Quando a gente foi almoçar e eu vi aquela largura, aliás, eu tinha visto de cima no avião, graças a Deus cheguei durante o dia aqui, e vi a largura do Rio Madeira e a expressão que ele representa e a pujança da natureza que se tem aqui. Meu Deus do céu, vocês estão em cima de um tesouro incomensurável. Incomensurável. Né? Imagine se tivesse 3 Leonardo da Vinci aqui, né? Nascido aqui e gerando todo o conhecimento que ele gerou. Então, o que ele diz? Todo conhecimento humano vem da nossa capacidade de perceber as oportunidades. Se vocês saírem da minha palestra com essa frase, eu já estou satisfeito. Tudo que nós conhecemos e geramos de riqueza vem na nossa capacidade de perceber o que está no nosso entorno e transformar isso em grandes oportunidades. Esse é o símbolo do empreendedorismo. Quando a gente vai trabalhar com inovação, inovação é uma palavra da moda moderna, mas há 40 mil anos nós desenvolvemos inovação. Desde aqueles homos, os primeiros homo sapiens, que olharam com estupefação um fogo acontecendo num determinado momento porque caiu um raio, e depois a ideia do fogo simbólico é não apaga, porque até que venha outro fogo, né? Nós vamos comer carne crua, né? Eu fico imaginando alguém que dormiu, esqueceu e o fogo apagou, morreu, né? Foi morto pela tribo, né? Desde aquela época o homem criou. Eu não sei se aqui tem sítios arqueológicos, mas tem populações originárias. Criou o primeiro PowerPoint. Esse aqui é o primeiro PowerPoint do mundo. Né? Isso aqui tem 40 mil anos. É o primeiro e o melhor PowerPoint, porque há 40 mil anos ele não apaga, ele não precisa de apagão, ele está lá há 40 mil anos. E ele revela, professor Fábio, a estratégia de como fazer churrasco. Nós que somos gaúchos, como pegar um bicho muito mais veloz que o homem, cercá-lo, uns vão para um lado, outros para o outro, distraem, outros vêm com as flechas, e aqui esses, né, cidadãos, através de instrumentos rudimentares, inventaram ciência, tecnologia e inovação. 40 mil anos a gente vem fazendo isso. Então não é um processo assim de uma hora para outra, sai o ChatGPT, não. Esse é um processo que vem da humanidade há 40 mil anos. A gente pode olhar os nossos artefatos de 40 mil anos e as nossas panelas. Isso aqui foi um curso que eu dei para a Tramontina, para 50 engenheiros da Tramontina. Qual a diferença entre essa panela e essa panela que a Tramontina gera? Mas não só essa. A air fryer, quem não tem uma air fryer em casa, né? Que salva a vida da gente, né? E mais que isso, em Israel, esses caras estão imprimindo bifes. Isso aqui é um bife que está sendo impresso por cultivo de células, né? E isso não é ficção científica, isso já é realidade. Você desenha o bife da forma que quer. Mas todo esse mundo que a gente está vivendo, ele gera por si muita ansiedade.
muita angústia, mas eu não estou entendendo nada. E foi ótimo, Jaqueline, que tu trouxe. O que é esse tal de blockchain, IA, inovação disruptiva, design thinking, né? É uma sopa de letrinha da comunidade que desenvolveu mais isso, que é a comunidade anglo, né, fônica, né, do inglês, que eu vou falar aqui, né, e que a gente importa esses conceitos, mas que eu gosto muito de traduzir para que a gente possa entender e usufruir dessas questões. Então, o tal do mundo VUCA, o mundo BANI, é porque a gente começa a entender ou perceber que, por não conhecer, a gente cria uma certa refração. A gente não é um papo bom de a gente acompanhar. Que Mico vai fazer uma pergunta, eu não sei, e eu não quero sofrer esse embaraço. A culpa não é das pessoas. A culpa são das pessoas que conhecem, têm o conhecimento, e que não traduzem esse conhecimento, e que buscam no conhecimento poder. Conhecimento é poder. E na medida que eu não contribuo, eu não compartilho o conhecimento, eu retenho o poder. E é justamente esse momento que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos fazer com que cada ribeirinho aqui no Baixo Madeira, que eu aprendi com o professor Fábio, cada ribeirinho possa entender qual é a sua parte nesse latifúndio chamado Rondônia, né? Para que a gente possa defender esse território, porque eu tive agora, um mês e pouco atrás, na China, em Pequim, estava falando com o professor Maurício, também esteve lá. Os chineses, em 1949, criaram a Revolução Comunista, né, Mao Tse-tung, e de lá para cá eles juraram, tem um filme que eu gosto muito, antigo, chamado O Tempo e o Vento, onde a Scarlett O'Hara vê a sua fazenda pegar toda fogo, ela vai em cima do morro e diz assim, eu nunca mais passarei fome. Os chineses, desde 1950, que foram muito sacrificados pelos japoneses e pelos ingleses, através da guerra do ópio, eles decidiram nunca mais passar fome. E a partir daí eles criaram uma civilização que vai nos atropelar e a gente não vai ver nem a poeira que eles vão desenvolver nesse território gigantesco, do qual eles estão olhando não de binóculo, de drone. O DJI, 90% dos drones que andam no Brasil, olhem esse dado. Eu tenho um amigo que tem uma startup de drones, constrói drones aqui. 95% dos drones que andam no nosso país são chineses. Eu sou agrônomo, trabalhava nas cooperativas agrícolas na década de 90, no milênio passado, e eu me lembro de reportar, e eu fiz economia, né, de reportar as previsões de safra no Brasil para os técnicos, colegas agrônomos do USDA, United States Department of Agriculture, Ministério da Agricultura norte-americana, percorria o mundo inteiro, junto com seus satélites, para fazer previsão de safra e, com isso, projetar preços. Né? O preço de Chicago, o preço de Londres. Nós não fazemos o preço do café. Quem faz o preço do café é a Inglaterra, que não tem um pé de café. Tá? Não tem um pé de café. Quem manda no preço do cacau e do chocolate é a Suíça, que não tem um pé de cacau. E nós temos a Nestlé aí, né? Nós tomamos Nescau, né? Bom, nós tomamos Nespresso da Nestlé, né? Pois bem, os norte-americanos, na década passada e retrasada, faziam isso com satélite. O governo chinês hoje faz a 50 metros de altura no território brasileiro inteiro. E para a gente fazer previsão de safra no Brasil, a gente tem que perguntar ao Ministério da Agricultura da China quanto que nós vamos colher em Rondônia, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso, no Mato Piba.
Porque 95% dos drones que fazem esse mapeamento e constroem os mapas de calor vêm da China. Portanto, são eles que são errados ou somos nós? Eles sabem, desde 1950, que nunca mais passarão fome. E eles sabem que a grande reserva de alimentos do mundo é um território chamado Brasil. Portanto, se a gente não perceber a potência que nós temos e o risco que nós estamos correndo, não é à toa, e eu tinha muita curiosidade, a primeira vez que eu estou aqui nessa terra, né? O máximo que eu tinha chegado era em Sinop. Então, a primeira vez, agradeço muito, quando o professor Aldir disse, ó, vou aqui, tá véspera de Natal, tem um monte de festa, vou lá, que eu quero conhecer de perto esse território. Quando a gente vê o porto de Xinkai, é o primeiro ato chinês para levar tudo nosso até o Peru. E vai passar por aqui. E vai passar por aqui. A nossa riqueza toda, a nossa matéria-prima, a nossa natureza, a nossa água, a nossa capacidade de trabalho, vai toda para a China. E não é à toa que o nosso presidente Trump está se acordando. O Trump, o que ele fez quando ele assume a segunda versão? Fecha o canal do Panamá. Manda o Panamá, porque foram os Estados Unidos que construíram o canal, manda o Panamá romper todos os contratos com a China. Olha aqui, ó, isso aqui é nosso. Nós emprestamos, demos uma tecnologia, mas isso aqui é nosso. Só que os chineses, já sabendo disso, vão construir a maior ferrovia de alimentos que vai ligar Espírito Santo até o porto de Xinkai. Só uma pequena ideia do que está rolando no mundo e por que nasce BRICS, por que nasce todo esse investimento que a China vai vir aqui. Deve ter alguns 2, 3 ou 4 chineses aqui nos escutando. Deve ter alguém dizendo, poxa, o professor aí está aprendendo a senha da nossa estratégia. E não quer dizer que a gente não faça bons contratos e projetos com os chineses. Eles são extremamente eficientes e são extremamente gentis. Mas eles vão levar a maior parte desse bolo. E nós estamos em Brasília discutindo quem é que briga com quem, e quem é que fica na frente da prisão de quem, e nós ficamos discutindo, né, quem vai ser o final da novela e quem vai ser o campeão do brasileiro. Quando essa riqueza aqui, nós não temos a noção do que o mundo está nos olhando, independente da nossa vontade ou não. Isso é estratégico, isso se chama geopolítica. A geopolítica está como nunca olhando para o Brasil. Não é à toa que foi feito o COP30 aqui. Não é à toa que eles estão botando dinheiro aqui dentro. Porque a riqueza do Brasil não está mais no Rio Grande do Sul, coitadinho, recebe o resíduo de vocês, que é as águas, né, voadoras que chegam lá e nos tapam de água até aqui. E os rios aqui ficam secos. A riqueza do Brasil está com vocês. A responsabilidade de vocês é gigantesca. Vocês não estão defendendo Rondônia, vocês estão defendendo uma pátria chamada Brasil. Por favor. Desculpe, mas eu estou com a língua coçando aqui. Eu estou bem motivado pelas informações, que elas corroboram a nossa realidade. Eu ontem conversava com um professor e dizia, se o brasileiro soubesse, se o boi soubesse quem ele é, ninguém colocava uma canga, ninguém colocava uma argola no nariz
e muito menos levava para o abate. O brasileiro, infelizmente, não sabe quem é. É uma crítica construtiva como brasileiro. Só corroborando seus números, o Brasil é o único país do mundo, todos os países continentais, os menores não se falam, não possuem mais 10 mil hectares de terra para aumentar sua fronteira agrícola. O Brasil, de 420 milhões, só ocupou 17 milhões do que nós temos de área produtiva sem derrubar uma folha e mexer em mais nada nesse momento. Então, com respeito a tudo isso, corroborando a sua fala, o chinês está doido para tomar conta da gente aqui, nós precisamos acordar. Eu que agradeço. Indo ao encontro do que o nosso... Como é que é o seu nome, por favor? Luiz Xará. Senhor Luiz. Eu trago aqui uma questão que, para mim, é nevrálgica quando a gente fala em inovação. Inovação não é conversa de universidade. A universidade é responsável por levar esse conceito. Inovação é uma questão de domínio de território. E aqui tem 3 momentos da história da humanidade recentes que marcam bem isso. Nós falamos português nessa terra, deixamos de falar as línguas originais, porque esses caras criaram esse equipamento aqui, na Península Ibérica. Diferente de todos naquela época. E durante 300 anos, Espanha e Portugal viraram os maiores impérios do mundo. Porque eles descobriram, na indústria naval, um negócio chamado quilha. Sabe o que é quilha? Não é... Eles sabiam que para poder andar em mares de oceanos, não o Mediterrâneo, que eles só circundavam os continentes, eles precisavam ter mastros muito altos, com velas muito grandes. Só que quando construíam esses mastros, a primeira tempestadezinha, pum, todo mundo morria. E aí eles foram para a ciência e descobriram, não está aqui na foto, que da mesma forma que projeta para cima d'água, tem uma quilha que projeta para baixo. E esse negócio, ele aderna e volta. E graças a isso, nós passamos toda a América a ser espanhola e portuguesa. Os ingleses vieram depois, tentaram pegar um pouco da riqueza desses espanhóis e desses portugueses, seja para o Brasil, prata, ouro, faziam os corsários da rainha, que diziam que eram piratas, eram todos militares britânicos, vestidos de piratas para não dar guerra entre eles. A história está mostrando isso. Não existiam piratas. Eram militares da rainha da Inglaterra para roubar as embarcações lotadas de prata, ouro, pau-brasil e outras riquezas nossas. E aí os espanhóis e portugueses se deram conta. E aí um cidadão que, olhando para sua ilhota, o Reino Unido é uma ilha, muito, talvez até quase do tamanho de Porto Velho, dominam a prática da roda d'água e criam o primeiro tear mecânico. E aí nasce a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial permitiu aos ingleses fazer com que o mundo inteiro falasse inglês. Esse bichinho aqui fez com que uma civilização numa ilha pobre passasse ao mundo inteiro falar inglês. Revolução Industrial. Aqui nasce a economia. Adam Smith cria o grande livro chamado A Natureza da Riqueza das Nações. Revolução Industrial. Passa mais um tempo, nós entramos na Primeira Guerra Mundial, entramos na Segunda Guerra Mundial, e o mundo fica dividido entre comunistas e capitalistas, entre Ocidente e Oriente. O Oriente bota o primeiro homem fora do planeta, Yuri Gagarin. E esse cidadão, eu tive o prazer de tirar uma foto nesse mesmo púlpito, presidente John F. Kennedy, na Universidade Rice University em Houston, diz o seguinte para um conjunto de professores televisionado para todos os Estados Unidos. E esse discurso está em bronze na biblioteca da Rice, que eu tive o privilégio de conhecer. Não me interessa o que vocês vão fazer.
Não me interessa quais recursos vocês vão precisar. Vocês vão ter todos os recursos que essa nação puder disponibilizar. Porque se os russos botaram o primeiro homem fora do planeta, nós botaríamos o primeiro homem na Lua. E aí nasce um negócio chamado NASA. Onde? Em Houston, no Texas. Imperdível. Tem gente que vai para os Estados Unidos para ver a Disney. Quem gosta de ciência, vá a Houston conhecer o museu e a estação. Tem a estação que a gente consegue ver a olho nu aqui em cima. Tem uma igual, a réplica, ela exatamente igual, nesse lugar em Houston, onde qualquer problema que acontecer lá, eles estão fazendo, depois do Apollo 11, eles estão fazendo experimento na estação que a gente vê por cima de uma faixa envidraçada, nós vemos os astronautas trabalhando, né? Russos, japoneses, chineses, norte-americanos trabalhando na nossa estação espacial global, né? Comandada pela NASA. O que significa isso, gente? Inovação é poder. Inovação é domínio de conhecimento e tradução de poder. É domínio de território. E a partir daí, como foi dito pelo meu mestre de cerimônias, eu me tornei inovador de territórios. Eu não sou agrônomo que olha o agronegócio, eu olho o território. O território é o maior patrimônio que a gente tem. E se a gente não souber honrar o território que a gente tem, que outras civilizações assumam a responsabilidade. Simples assim. E assim, sempre, há 40 mil anos, que os homens acabam invadindo territórios, dominando territórios, e impondo a sua cultura. Se os índios tivessem os mesmos equipamentos que esses meia dúzia de portugueses chegassem aqui, a gente estaria falando Guarani ou outras línguas indígenas. Mas como os índios tinham arco e flecha e os portugueses tinham garruchas, nós falamos português hoje. Território é a chave do processo. Então, o que move as pessoas, a sociedade, são grandes desafios para evoluir, para competir, ou para defender a pele. Eu prefiro a primeira. E aqui mais 3 exemplos muito rápidos. Segunda Guerra Mundial, grande parte dos jovens norte-americanos, ao retornar da guerra, morrem de septicemia, de infecção generalizada por ferimentos da guerra. Um médico isola uma bactéria, e essa bactéria é morta por um fungo, e nasce a penicilina, que é um penicílio, né? Então, aqui os biólogos aqui sabem muito melhor que eu. Graças ao penicílio, a penicilina, a humanidade vive 20 a 30 anos mais do que os nossos tataravós viviam. Quem não tomou uma bezetacil na sua vida, que o diga. Ele está rindo, ele tomou também, né? Graças a isso, nós estamos vivos. Mas parece que isso é no passado, Segunda Guerra Mundial, muitos de nós não estavam, nem eu estava vivo, no final, 1945. Só que em 2019, aquela porqueirinha ali nos botou de novo na caverna. E não foi uma quarentena. Você sabe de onde que vem quarentena, o termo quarentena? Eu estudei isso porque a gente montou uma fundação lá. Isso é outra história que eu podia contar para vocês. Ganhei um prêmio na Assembleia lá porque a gente montou uma verdadeira operação de guerra para distribuir máscaras nessa época da pandemia. Quarentena era a forma com que os navios portugueses e espanhóis, quando voltavam de terras como a nossa aqui, ficavam 40 dias parados fora do porto para ver se não tinha nenhuma doença. E se não tivesse doença, podia voltar. Então, os barquinhos iam jogar comida para os marinheiros e eles ficavam olhando as famílias 40 dias. Pois nós tivemos 10 quarentenas
contínuas. Mais de 400 dias encerrados dentro da nossa casa. Até então, a farmacologia mundial gerava uma vacina a cada 15 anos. O mundo inteiro se uniu, e 2 pesquisadores turcos, dentro de um laboratório na Alemanha, pesquisando RNA mensageiro, desenvolvem um antídoto para esse vírus, que não é ser vivo, o vírus não é ser vivo, né? E a Pfizer olha isso e diz, eu multiplico e boto em escala. E graças a isso eu estou aqui, e vocês não estão vendo essa apresentação nas televisãozinhas de vocês. Isso nós vivemos. Nós vivemos a Terceira Guerra Mundial durante 2 anos. O mundo parou. O mundo parou. Dizem que foi um erro de laboratório em Wuhan, na China. Mas tem várias histórias aí que ninguém conta, porque também tem uma questão de guerra biológica que também paira no mundo. Então tem várias histórias sobre esse evento que talvez a gente venha contar isso lá na frente. Qual é o drama que nós estamos vivendo hoje? COP30, aquecimento global. E o aquecimento global, né, eu sempre digo isso, contra fatos e dados e evidências não há argumentos. O aquecimento global a gente sentiu no Rio Grande do Sul ano passado, quando 30% da cidade de Porto Alegre ficou debaixo d'água. Mais de 40 mil famílias não tinham mais para voltar, né? E a gente viu isso de perto. 900 milímetros caíram em 3 dias. Um tsunami caiu do céu. Uma onda como um maremoto. Só que em vez de vir do mar, veio da serra, lavrando tudo e pousando no estuário do Guaíba, né? Que nós não, graças a Deus, não fomos afetados, não tivemos morte, porque nós só fomos alagados. Mas os irmãos que estavam na serra, muitos morreram. Né? E até hoje tem cidades que sumiram do mapa. Pois bem, a ciência explica que daqui a 30 anos, ou até daqui a 30 anos, esses 900 milímetros que caíram na região do Rio Grande do Sul, fruto da água daqui, poderá chegar a 1.400 milímetros. E aí não haverá cidade de Porto Alegre. Tem um grande pesquisador climatologista brasileiro, professor, agora me esqueci o nome dele, que ele disse que em 50 anos o Rio Grande do Sul será uma terra desabitada por humanos. Você tem uma ideia disso? Não teremos humanos vivendo no Rio Grande do Sul daqui a 50, 100 anos de idade. Ou a gente vai morrer de seca, ou vamos morrer de inundação. Então essa é uma realidade que acomete a todos nós. E nós recebemos literalmente isso na cabeça. Falar em chuva no Rio Grande do Sul, o pessoal começa a tremer. Para tudo. O governador aparece assim, aquela coisa da Globo, né? Papapá, né? Break news. O governador dizendo, gente, nossos meteorologistas estão dizendo que vai vir uma frente fria e que tem chance de granizo, vai cair 200 milímetros. Um mar de recursos da ciência foram aportados, né? A referência do Brasil hoje está no Rio Grande do Sul, porque nós passamos a ser referência global de uma das maiores metrópoles que foi afetada, né? E nós tivemos, em Porto Alegre e no arredor, os primeiros refugiados climáticos do Brasil. Nós recebemos as cabanas que saíram do Afeganistão para habitar ali Canoas, né, e as cidades que nós tivemos que montar para albergar essas pessoas. Mas isso é uma longa história, mas doeu bastante para nós. Então, tem esse outro cabeludo que eu gosto muito, o senhor Albert Einstein, que diz o seguinte, a gente é movido por soluções ou por problemas. A gente não pode, né, viver da mesma forma com que a gente já imaginou. O futuro é feito de novas perguntas.
E inovação é trazer soluções novas, é criação de conhecimento, é gestão do capital intelectual, é desenvolvimento de parcerias, é ambientes colaborativos e é uma sinergia permanente. Então, quando o Pedro inaugura a noite de hoje, eu disse assim, poxa, que bacana ver essa comunhão de pensamento. Não se faz inovação sozinho, porque esse bicho é muito complexo. São muitas variáveis que interferem no nosso sistema e cada vez vão ser mais complexos daqui para frente. O que significa isso? Vou passar muito rápido, mas esse é o pai do conceito de inovação. Um economista austro-húngaro que morou nos Estados Unidos, fez a sua carreira nos Estados Unidos, e ele disse que inovação é a principal razão do que ele chama de destruição criativa do capitalismo. Todos nós desenvolvemos coisas para matar com aquilo que é reinante no passado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei a dar aula 30 e poucos anos atrás. E eu ficava horas na minha casa, pegando um plástico e umas canetinhas de retroprojetor para desenhar minhas aulas, facilitando, para não chegar todo empoeirado. Eu tinha alergia a giz, né? Então, quando inventaram o retroprofessor, né, que ainda tem algumas escolas no interior, aquelas caixinhas que projetam uma luz, né, e a gente bota uma coisa de plástico, nunca mais professor quis pegar giz, né? Giz colorido já era uma... Né? Pois bem, aí veio o Data Show, maravilhoso. Só que com uma luz dessa, vocês iam ver isso aqui opaco. E aí veio uma tela de LED. O que eu faço com o retroprojetor? O que eu faço com o Data Show? Eu era professor da Univates, a Univates, que é uma comunitária de Lajeado, financiou para os professores, cada um comprou em 20 vezes um Data Show para levar para a sua casa. Para ver filme, não sei o quê, para treinar as aulas. Todo professor, Banco do Brasil financiou Data Show da Epson. Tenho ele até hoje lá em casa. 20 vezes. E doeu. Era algo como 4, 5 mil reais nos dias de hoje. E aí vem uma telinha de LED aqui. Pode botar a luz que quiser. E olha a beleza da coisa. O que eu vou fazer com o Data Show? Acho que é uns 5 anos que eu não abro. Quando eu abrir vai dar curto. O professor de eletrônica vai saber. O grau de umidade, os transistores vão dar tudo oxidado. Quando eu ligar aquela porcaria, acabou. Então deixo ali, fica no meu museu particular, assim como meus celulares antigos, assim como uma série de tralhas que a minha mulher diz, desova essa porcaria. Né? A gente tem um depósito onde eu guardo. Eu tenho medo, eu tenho pena, porque eu gastei tanto dinheiro para ter aquelas tralhas que não serve para nada hoje. Nada, não serve para museu. Tem um monte de restaurante que está comprando isso para enfeitar os restaurantes. O que significa isso, pessoal? Esse cidadão diz que a cada inovação eu mato a inovação anterior. Portanto, esse é um jogo de corrida sem trégua. E o detalhe mais importante que nos assusta é que a cada ciclo, que ele chama de ondas de inovação, o período entre uma onda e outra está encurtando. E eu sou um cidadão privilegiado porque eu estou vendo, no meu tempo, ninguém vai me contar, né, 3, 4 ciclos de inovação. O meu avô viu 1, 2 no máximo. O meu tataravô viu meio ciclo de inovação. Eu vou ver 4 níveis de inovação. Eu, se não puder usar, eu sou professor, se eu proibir os meus alunos de usar IA para fazer os trabalhos que eu peço, o dia seguinte eu não vou ter aluno nenhum, porque a universidade não serve para nada. Se eu quiser aprisionar o conhecimento dos meus alunos, porque eles são proibidos de usar celular e fazer a pesquisa com IA, eu não vou ter mais audiência. Eu sou irrelevante. Porque a IA vai ser muito melhor que eu. Portanto, eu tenho que usar a tecnologia a meu favor. Eu tenho que juntar o raciocínio
que aquele conjunto de palavras vai estar disponibilizando para as pessoas. O problema não são as respostas, são fazer boas perguntas. Vamos lá. A questão de futuro não é obter respostas, porque isso qualquer objeto hoje, qualquer celular dá. A questão hoje é fazer boas perguntas. E para fazer boas perguntas tem que ter repertório, tem que conhecer os princípios. Então é isso o papel do professor hoje, fazer com que os alunos façam boas perguntas. Nós estamos aqui, a IoT, blockchain, né, professora Jaqueline? Interfaces naturais, mas nós estamos vindo para um negócio chamado inteligência exponencial, computação quântica, computação cognitiva e integração biodigital. Tem gente nos laboratórios Tecnopuc que estão manipulando genes de bactérias diferentes para criar bioprodutos muito mais eficazes. Técnicas como CRISPR, desenho de DNA, cruzamento de DNA lá no nível molecular. Vários produtos o homem vai desenvolver orgânicos e inclusive vivos. Nós estamos brincando de Deus. Nós temos hoje tecnologia para isso. Portanto, quando a gente chega nesse estágio, quem é que vai dominar território? Vou voltar à minha conversa aqui. Quem dominar essas coisas? Na China, eu fui visitar um museu de crianças, professor Fábio. Obrigado. Na China, eu fui visitar um museu de crianças. Sabe o que eles estavam aprendendo lá, nesse museu da cidade de Pequim? Crianças de 7, 8, 9, 10 anos de idade. Computação quântica. Os alunos estavam levando para expor nesse museu, das universidades, faculdades, modelos de computação quântica. Os alunos. O avô estava ensinando para a criança um negócio chamado fusão nuclear. Sabe o que é fusão nuclear? É brincar de sol. É fundir duas moléculas. E é o que eles chamam de energia eterna, que pode acabar com toda a necessidade de energia que a gente tem hoje. Os chineses estão trabalhando com fusão nuclear. A gente tinha a questão nuclear, era a fissão, quebrar a molécula. Eles estão fundindo, que é a reação que acontece no Sol. Inclusive, os chineses estão gerando um sol artificial, para não ter mais problema de luz. Brasil, eu sou diretor do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. O Brasil gera 120 mil engenheiros por ano. A China, 1.400.000 por ano. A China tem hoje 10 milhões de jovens estudando engenharia. 10 milhões de jovens estudando engenharia na China é toda a população do Rio Grande do Sul. Em 1949, Revolução Mao Tse-tung. O presidente da nação é um engenheiro. Xi Jinping é um engenheiro. O nosso aqui acha que livro dá para a gente ser político sem ler. Ainda bem que ele não está falando mais o jeito particular de falar plural. E eu não estou entrando no mérito, não quero fazer briga política aqui, por favor. Né? Conhecimento é poder e domínio de território. O que faz uma nação ser próspera é fazer essa engrenagem acontecer. Indivíduos talentosos, com gestão de processos e ambientes inspiradores. Sem esse trio, nada acontece. Porque se eu não tiver um ambiente inspirador, esse indivíduo talentoso vai procurar outro ambiente inspirador para trabalhar.
Ninguém mais no mundo se prende à terra que nasceu, se essa terra não dá condições para ele exercer todo o seu potencial produtivo. Essa questão que foi comentada, de vários talentos que saíram daqui, é porque a PUC do Rio Grande do Sul é melhor que a PUC daqui ou a Católica daqui. Vamos destruir a PUC do Rio Grande do Sul? Não. Vamos nos aliar e trazer tudo que tem lá, aqui e melhor, porque a gente vai não fazer os mesmos erros que nós fizemos. Ah, mas isso vai acabar com a PUC do Rio Grande do Sul? Não, porque a gente vai expandir o nosso território através da parceria com vocês. E vocês não vão perder os talentos. Olha que casamento, olha a sinergia acontecendo. Porque a riqueza não está mais no Rio Grande do Sul. A riqueza está aqui. Se a PUC quiser crescer, ela vai precisar desse caldo de cultura que tem aqui dentro. Muda a lógica, gente. Muda a lógica. Imagine se os portugueses e os espanhóis ficassem pensando no seu umbigo. Nós estaríamos falando Guarani, Tapajós, sei lá quais as línguas todas que nós falamos dos povos originários. Nós precisamos ampliar o nosso horizonte. Nós temos um país continental, com essa reserva de matéria-prima e de reserva biológica absurda e mineral. Se a gente não fizer isso, vai tudo parar no porto de Xinkai. Para amanhã. Porque o porto já está pronto. Só falta agora uma ferrovia. Que eles fazem assim, ó, em 2 anos. Eles querendo, e a ministra do Desenvolvimento, a Simone Tebet, assinando, em 2 anos está pronto. Em 2 anos está pronto. E quem é a presidente do Banco do BRICS? Senhora Dilma Rousseff. Vocês acham que é à toa isso? Ah, não, vamos dar uma ajuda para uma mulher, coitada, vem lá do Brasil, terceiro mundo. Dilma Rousseff faz parte desse processo. Ah, mas é ruim para o Brasil. É ótimo, se a gente souber o que fazer com isso. O grande problema do Brasil é que a gente achava que a gente era autossuficiente. E só nós com nós mesmos. E o mundo todo se relacionava. Nós temos que trazer os chineses, como temos que trazer os americanos, os israelenses, os noruegueses, os alemães, os africanos, para a gente compartilhar dessa riqueza juntos, e não eles vivendo bem e a gente carregando o saco. Aí eu não quero esse jogo. Não, mas a gente está gerando um monte de emprego para carregador de saco? Não, não quero. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Portanto, inovação se faz com talentos que têm esses atributos, não vou entrar aqui em detalhes por causa do tempo, que é o que a gente chama de capital social, que em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento, é o principal ativo de qualquer nação. Capital social não é petróleo, não é floresta amazônica, não é água potável, é capital social, é gente que sabe usar esses recursos. E com esse capital social, nós precisamos de um ambiente que nos possibilite potencializar isto. Eu vou dar um exemplo muito rápido para vocês. O Brasil era 0 à esquerda em ginástica olímpica. É uma gauchinha, baixinha desse tamanho que eu conheço, negra, da periferia de Porto Alegre, que fazia acrobacias no parquinho da sua casa. E ela foi descoberta por um olheiro. E foi fazer treinamento na Sojipa e passou a ser a primeira medalha de ouro em ginástica olímpica do país. Com isso, se criou a Federação Olímpica Brasileira e se trouxe os melhores treinadores da Rússia, com os melhores equipamentos russos,
Se não me engano, é Curitiba, ali perto do Paraná. Curitiba, né? E o Brasil desponta entre as maiores potências olímpicas com meninas da periferia, negras, e que hoje são atletas de altíssimo desempenho, batendo as romenas, as russas, as norte-americanas e as chinesas. Talentos, processos, ambiente propício. Se nós tivermos isso junto, a gente é imbatível. Sabe qual é o grande problema nosso? Nós estamos cheios de talento, mas a gente não tem processos e não tem ambientes propícios. E aí o que acontece? Alguns privilegiados conseguem achar os seus caminhos e vão brilhar nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, em Portugal. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm filhos, sobrinhos, tios, parentes, vizinhos, que hoje estão ganhando as suas vidas na Bélgica, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, em Israel, até na China. Porque eles não recusam talentos. Talento é o maior ativo de todos os tempos e para sempre, no mundo inteiro, enquanto a espécie humana não for substituída por um algoritmo inteligente. Talentos. Mas ele não é nada se a gente não tiver processos e ambientes que acolham e deem guarida para ele florescer. Sabe aquela coisa assim, ó, falada para vocês, eu tenho uma bela semente de açaí. Tópico, top. E eu boto ela no deserto. Nasce, criatura, me dê frutos. Não adianta genética. Ah, tá, eu tenho solo fértil. Bacana. Deixa ela crescer e aí deixa o resto tomar conta. Eu tenho que irrigar. Eu tenho que cuidar do inso. Eu tenho que guardar. Quando ela chegou a um determinado tamanho, esquece, ela vai fazer o seu papel. Mas até ela chegar a esse tamanho, qualquer adversidade, ela vai sucumbir. E isso é o que a gente tem que começar a trabalhar aqui. Por isso a educação básica, pessoal, é fundamental. E a quantidade de alunos que a gente recebe na PUC que não sabem nem ler um enunciado hoje. É estarrecedor. E a gente tem evasão escolar, porque os meninos se sentem constrangidos, porque não sabem ler. E a pior coisa é quando o sujeito se entende como inferior intelectualmente. Ele se afasta. O pior bullying não é o gordinho, o baixinho, o sei lá o quê, o carequinha, é o burro. Ah, coitadinho, não estudou. O sujeito tem que ser muito resiliente para aguentar esse peixe. Né? Portanto, educação básica seria o principal ativo de todo o governo desse país. O resto a gente faz. Se vira. Até saúde. Porque se o cara tiver uma educação legal, ele não fica doente. Ah, mas não tem estrada. Se o cara é legal, ele vai saber trazer recurso e vai fazer estrada. Mas se o cara não souber o que fazer, ele vai para o TikTok. Ou vai ser legião do PCC. Ou eu estou falando alguma bobagem? Que é só saber manejar um berro e botar um colar dourado no pescoço. Que estamos juntos, irmão. Porque esse cara não vai voltar para a escola. Lá não é lugar de gente burra. Quando que os políticos nossos sérios vão se dar conta disso? Nenhuma escola, nenhuma criança fora de uma sala de aula
altamente preparada. Eu tive na cidade de Medellín. A cidade de Medellín é a cidade mais perigosa e mais violenta do mundo. E eu encontrei na periferia de Medellín, que é a mesma geografia que o Rio de Janeiro, uma creche melhor do que a melhor escola de Porto Alegre hoje tem. Na favela. E eu não encontrei na favela de Medellín uma bagana de cigarro na rua, no chão. Porque eles entenderam que gestão ambiental é fundamental para chamar gringo para tomar suco e ver a melhor vista de Medellín, que é a vista da montanha e do cimento, né, da laje. E Medellín, em 20 anos, se transformou na cidade modelo da Unesco em educação e inovação. Medellín, Colômbia, aqui muito mais perto que vocês, que eu lá em Porto Alegre. Obrigatório vocês conhecerem Medellín. Eu tenho o nome das pessoas que vão levar vocês até lá. Recife está fazendo isso. Recife, todo ano, os gestores públicos vão lá beber água de Medellín. Não tem jovem em Medellín analfabeto. Os melhores laboratórios de computação são gratuitos para a periferia, mantidos pela IBM, e HP e a Dell. E por que IBM, HP e Dell, empresas norte-americanas? Porque eles não querem mais exportadores de coca. Ou vocês acham que o Trump está botando os naviozinhos na Venezuela porque quer aparecer na CNN? As empresas norte-americanas doam os melhores equipamentos. Não é aquele... Sobrou na empresa. Entrega lá os 386. Eu sou da época dos 386, estou ficando velho, né? Eles pegam os melhores equipamentos para fazer com que aquele povo gere o seu desenvolvimento. E deixe de plantar coca. E é o único jeito de acabar com o narcotráfico. Educação, educação e educação. Porque se não tiver isso, o menino só vai achar isso como opção de botar um tênis bonito, um boné de marca legítimo, um correntão de ouro e pegar as minas no baile funk do fim de semana. Enquanto a gente não falar isso, é conversinha para boi dormir. Eu vou passar rapidamente aqui, porque a gente vai se empolgando aqui, mas hoje o mundo não é mais estoque de conhecimento. Hoje o mundo é fluxo de conhecimento. Não é mais estoque. A gente guardava livro em casa, hoje é livre para gerar rinite alérgica. Porque está tudo na internet. E o que vocês vão ver amanhã é diferente do que viram hoje. Porque mais gente vai botar mais conhecimento e vai querer. Coisa que professor, né, professor Maurício? Coisa que professor gosta de fazer. Não é mostrar Ferrari na garagem, porque a gente não tem dinheiro para isso. Mas é mostrar um paper que foi publicado na Nature. Você sabe que o Brasil está entre os 10 maiores publicadores de papers do mundo. E, no entanto, nós somos 70º alguma coisa de inovação. E por quê? Porque professor é medido por produção de paper, para alimentar ácaro. Conhecimento é fluxo. Conhecimento e inovação. O conhecimento humano dobra a cada 9 meses. Dobra. Eu já fui engenheiro agrônomo, não sou mais. Eu vou falar com meus colegas que são engenheiro agrônomo hoje, que estão aqui plantando XYZ. Eu tenho os princípios lá de solos, de clima e tal, mas as moléculas que eles estão trabalhando, para mim, é russo. É russo. Portanto, pessoal,
O que era um profissional? Toda mãe e todo pai dizia assim, meu filho vai estudar, porque aí tu vai ser grande gestor do Banco do Brasil. Faz o concurso, Receita Federal, a aposentadoria está feita. Estuda, tenha letramento para poder fazer um bom concurso público. E esse cara queria segurança, previsibilidade, certeza, constância e repetitividade e um bom salário de aposentadoria. O mundo mudou. O mundo não é mais da Revolução Industrial, onde dois caras estão falando ali. Tchê, eu vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar até o final dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. O mundo industrial é um mundo muito sacana, porque compartimentalizou o conhecimento para tu não dominar o processo inteiro. O contador nasce contador e termina contador. O advogado nasce advogado e termina advogado. O engenheiro nasce engenheiro e morre engenheiro. O mundo não é feito de profissões monolíticas. O mundo é uma advogada que entende de inovação. É um engenheiro que entende de saúde pública. É um professor de português que entende de comunicação, jornalismo e rede social. O mundo do profissional do século XXI é esse. E aí, pessoal, para tudo isso, não tem hora suficiente para a gente ser bom em tudo isso. Como é que a gente pode ser bom em tudo isso, pessoal? Sendo finito no tempo. Como é que a gente pode ser bom? Como é que o senhor acha que a gente pode ser bom? Dormir bem. Mas o conhecimento precisa ser adquirido. Só tem um jeito de a gente ser bom em tudo isso. Juntar forças. Tchê, eu sou bom nisso aqui, nisso e nisso. Cara, tu é bom nisso. Vamos fazer uma parceria? Tu cuida na direita, eu cuido da esquerda. E a gente é insuperável. O mundo do conhecimento hoje necessita que a gente esteja juntos e entendendo a linguagem dos parceiros. Porque se a minha doutora advogada chegar com data vênia e outros jargões do mundo jurídico, e eu falar do ciclo de Krebs ou das equações de Bernoulli, nós não estabelecemos conexão. Doutora em Direito, doutor em Engenharia, não serve para nada. Porque a gente tem que entender a linguagem do outro. E para isso eu tenho que ter um pouco de conhecimento que a gente chama de drops de inovação. Sobre o que estamos falando mesmo? Tá. Tu trabalha com moléculas. Eu não preciso saber qual é a molécula ou o átomo. Eu só sei que moléculas são importantes. Esse microscópio é importante, vai me dar um remédio interessante que eu vou usar na saúde pública. Eu vou estabelecendo conexões complementares. Vocês entendem por que o Rio Grande do Sul não pode sobreviver sozinho lá olhando? Foi no Rio, no 20 de setembro, eu tenho que me estabelecer com os gaúchos valentes que vieram aqui há 30, 40 anos para descobrir esse mundão aqui, que se a gente não fizer a nossa parte, os chineses vão fazer. Era muito fácil ficar em casa. Professor, não dá porque eu tenho janta, não sei o quê. Mas eu preciso sair da minha zona de conforto e entender o tipo de produção que vocês têm, que o café não é o café de Minas e nem do Paraná, é outro bicho. Que o peixe não é a traíra nossa, é o tambaqui, que é outro bicho. E que eu posso pegar o conhecimento de nutrição lá e trazer aqui e testar nos produtos de vocês. E vice-versa. Eu preciso cruzar conhecimento. Isso aqui, essa professora é uma das maiores professoras da Universidade de Stanford, no Vale do Silício, e ela nos recebeu lá. Essa aqui é a minha equipe, esse aqui é um colega americano. A professora Tina Silic tem uma palestra imperdível no TED,
Peguem ela, Tina Selig, e eu deixei o título, As 6 características de um povo realmente criativo. E eu gosto muito, ela criou virou um best-seller nos Estados Unidos, né, essa professora, e ela disse o seguinte: a chave do sucesso hoje é cruzar as competências do indivíduo com o ambiente. O indivíduo tem que trazer a sua capacidade de imaginação, com o seu repertório e conhecimento, e a sua atitude empreendedora. Porque não adianta eu conhecer tudo e ficar quieto. Não, o mundo é muito cruel, eu não me meto nisso, isso aí é coisa de grande, o pessoal é suborno, faz sacanagem, eu sou intelectual, eu fico aqui na universidade. O professor tem que sair da sua zona de conforto e ser um ator político. Porque senão os políticos vão continuar sendo os políticos que a gente tem hoje. E aí aquela vida rasteira que a gente está vendo lá em Brasília, né? Lindo. Então essa semana está lindo de ver. Né? Alguém está olhando os Netflix, não precisa. Basta ver as notícias de Brasília, é muito mais emocionante. Repertório, atitude empreendedora, o que eu faço com esse conhecimento? Se eu ficar só para mim, eu estou sendo egoísta. E eu tenho que usar a minha imaginação para cruzar A com B. E cruzar com o C e o D do professor Maurício. E o E e o F do professor Leandro. E o JK do professor Fábio. E junto a gente vai ter o alfabeto todo à nossa disposição. Só que esse motor, que ele chama de motor pessoal, ele só faz sentido e só se potencializa quando a gente tem um ambiente com uma cultura empreendedora que valoriza o empreendedorismo. Falando para o professor Fábio hoje de manhã, na China que eu conheci, a maior universidade, a melhor universidade, é uma das 10 melhores universidades do mundo hoje, 8 são chineses. Vocês ouviram falar, tem uns nomes lá complicados. A principal é Tsinghua. Os professores são exigidos não produzirem papers, montarem as suas empresas. Vocês querem saber qual empresa que saiu em Tsinghua? Alibaba, Didi, Alipay e agora DeepSeek. Professores da universidade, com seus alunos, montando unicórnios que valem mais de $1 bilhão cada uma delas. Aqui o CAPES e o CNPq exige paper, para ter um programa legalzinho para ganhar meia dúzia de bolsa de 3 pila no mestrado, 4 pila no doutorado. Os meus estagiários de computação, no 3º semestre da graduação, estão ganhando 4 pila. Vão querer fazer mestrado? Para quê? Uns piada de bosta, como eu digo lá, né? Com 4 pila no bolso, haja cerveja para poder gastar todo esse dinheiro. Pessoal, se a gente quiser criar soluções para impactar as pessoas, elas precisam estar no centro das nossas escolhas. Esse é um professor que eu também conheci em Stanford, que é o pai do Design Thinking. Eu não vou entrar aqui, infelizmente, por causa do horário, né, e a paciência de vocês, mas ele tem em português esse livro chamado Confiança Criativa. É um livro maravilhoso. Esse professor, ele tem um irmão que fundaram essa empresa, chamado Ideal, que depois virou a D-School em Stanford. No começo da vida deles, eles passaram o pão que o diabo amassou, porque eles eram caras estranhos, nerds, e os professores lá queriam defenestrar eles, até que chegou o dono da SAP alemã e disse assim: gostei dessa história, preciso fazer uma mexida lá nos meus alemãozinhos, quanto vocês querem? $1 milhão, está aqui, um chequezinho ao vivo, mais outro $1 milhão, desde que vocês façam um laboratório na Alemanha também, igual que vocês estão fazendo aqui. E a SAP passou a ser o patrocinador desses caras, e o irmão mais velho, o David, ficou com câncer. E o mais moço, que é de marketing, diz assim: mano, tu não vai morrer sem descrever essa nossa história.
e essa é a história deles. Detalhe, ele não morreu, conheci ele depois, tinha remissivo o câncer dele, e hoje ele continua sendo professor, com quase 70 e poucos anos de idade. Eu acho que tem uma foto dele aqui, na frente. E eles escreveram esse livro da confiança. Eles eram 2 meninos do interior dos Estados Unidos, redneck, como eles chamam, os colonos, e eles tinham uma oficina do pai deles e eles brincavam com aquelas engrenagens e tal, e viraram engenheiros. E eles criaram um produto. Não sei se vocês já ouviram falar num produto chamado mouse. É deles a invenção do mouse. Eles venderam esse produto para a Apple. E a Apple virou o que é para o tal da objeto, e o objeto tinha que ter mouse. E eles criaram o mouse. E aí eles contam a história deles. Eles sempre foram estimulados pelos pais. No interior do interior dos Estados Unidos. E ajudaram a criar a mais importante universidade de inovação no mundo até hoje, que é a Universidade de Stanford, o tal do Vale do Silício, que sozinho, o Vale do Silício representa o PIB do México ao Chile. Toda a América Latina está numa região do tamanho de Porto Velho. É só fazer a conta, né? A NVIDIA tem $1 trilhão, a Apple tem... tem 4 trilhões de dólares, a Apple tem 3 trilhões de dólares, aí vai chamando. O Brasil tem 11 trilhões de dólares, todo o PIB do Brasil. Não, 11 trilhões de reais. Hã? É. Portanto, quando a gente está pensando em inovação, eu gosto muito dessas figurinhas. A Netflix não matou a Blockbuster, que era uma rede de aluguel de filme, né? Mas multas. A Amazon não matou as experiências, estamos aqui com o Correios Telégrafo, né? Maiores crises, né? A Amazon e o Mercado Livre matou por quê? O mau serviço, a experiência, a demora da entrega é que mataram, e alto preço vem matando, né? A Airbnb não matou os hotéis, mas a disponibilidade limitada, o alto preço, todas essas empresas não existiam há 10 anos atrás, 15 anos atrás. E elas entenderam a dor das pessoas e elas trouxeram uma solução que sanava essa dor e tornaram o mundo diferente. Portanto, inovação é o desejado das pessoas, o tecnicamente possível e o economicamente viável. Eu vou passar rápido aqui. Esse é um dos grandes empreendedores norte-americanos. Eu vou traduzir o que ele diz: o seguinte: os clientes não estão nem aí para aquilo que vocês fazem. O que os clientes querem é resolver os seus problemas. O que tu faz não me interessa. O que tem dentro dessa caixinha, eu não tenho a menor ideia. Mas, cara, a primeira vez que eu vi um professor fazer isso. Aonde tem? Está aqui o professor Maurício da Univale. Já entrou na Amazon, já fez o pedido dele. Porque o laser não dá para essas telinhas aqui, gente. Ele some. Aí, quando o cara me mostrou isso aqui, o que é isso aqui? Poder. Professor não fica olhando a Lamborghini. Isso aqui é objeto de desejo. Portanto, eu queria um apontador que pudesse ser usado em tela ou em TV. Também, se vocês pegarem aquele laserzinho que a gente compra ali no Xing Ling e aponta na TV, o laser não aparece, não é verdade? Se isso aqui é a plataforma hoje, o que eu faço com meus 3 que eu tenho em casa? Lixo. Ou então eu fico sacaneando os vizinhos, né? Ou o goleiro do time adversário, né? Isso é revolução criativa. Agora eu vou muito rapidamente passar por uma questão que muito me é íntima e é onde eu trabalho hoje atualmente. Agronegócio. 7 dores determinam o agronegócio hoje: mudanças climáticas, escassez de mão de obra e envelhecimento do produtor, acesso à inovação relevante de fácil compreensão, letramento, né, dessa tecnologia,
comunicação assertiva e de boa imagem perante a sociedade para a gente não ficar refém das Gretas, dos Leonardo DiCaprio e do monte de gente falando merda. Agora vocês acordaram, o professor falou merda. Mas é o que eles falam? Em relação a nós? Porque enquanto a gente tem... Cadê o meu querido que falou? Acho que já foi embora. Até ele cansou. Eu vou dar um quadro para vocês. Esse mundo do agro aqui representa 4 trilhões de reais. 1 trilhão de dólares. É o que representa a riqueza desse país hoje, com todas as mazelas que a gente tem. E isso nos torna um dos 5 maiores produtores do mundo. Olhem a China, que é a nossa maior cliente. Qual é o problema da China não nos liquidar? Olha o Brasil aqui. É porque tudo que a China produz, ela consome. Por isso eles são chamados gafanhotos. Né? Eu, quando fui no restaurante, até eles chamam. No restaurante do hotel que eu fiquei lá, um hotel bom, de bom padrão, cara, chegavam os chineses, acabava a comida. Eles estão eternamente com fome. Acho que eles, como eles têm a fome ainda introjetada, meu Deus. Imagina quando esses caras descobrirem comer picanha. Nunca mais, nós vamos ver só na foto, picanha. Não vamos ver picanha mais. O Lula pode espernear que não vai ter picanha para nós mais. Eles vão cansar de comer formiga, escorpião e outras coisas mais que não estão comendo mais. Porque eles estão aumentando violentamente a renda per capita. E aí não precisa comer inseto, né? Vai comer boi. E tudo isso que a gente faz é graças a essa capacidade de gerar ciência, tecnologia e inovação há 50 anos. Por que nós chegamos a esse parâmetro de competição? Porque lá na época dos militares, finalzinho, eles criaram uma empresa nacional de pesquisa agropecuária. Mandaram os melhores talentos para o mundo inteiro estudar os princípios de agricultura. E nós temos a agricultura tropical mais eficiente do mundo. Porque a gente investiu em ciência e tecnologia. E isso aqui é o que nos tem como resultado. Maior produtor de soja, de café, de laranja, de açúcar, terceiro de frango, segundo de boi, e assim sucessivamente. Isso não é mágica, isso não é pensamento mágico, isso é trabalho, isso é investimento, isso é educação, isso é planejamento, isso é política de longo prazo. Pena que a gente só fez isso na agricultura. Ou vocês conhecem alguma marca de carro brasileiro que está rodando aqui em Porto Velho? A gente só fez isso na agricultura, infelizmente. Eu não falo isso com muita honra porque sou engenheiro agrônomo. Graças a Deus eu estou na área dos caras bons. Mas o problema é que o resto todo a gente não conseguiu fazer. E esse é o dado. Nosso colega colocou. Esse é o dado de 25 que foi apresentado, né? Não, esse é o de 23. Eu vou trazer rapidamente o de 25. Esse é o dado que a Embrapa gerou na COP30 em Belém, aqui pertinho. 66% do território brasileiro é intocável. É quase 2/3, pessoal. Quase não, é 2/3. Ou seja, o nosso país é abundante em recursos e aí nós temos que trabalhar com tecnologia e inovação nessas áreas. Economia circular, agricultura regenerativa, bioenergia, agricultura de baixo carbono, preservação de biomas, estudar as mudanças climáticas. Essa agenda está posta, pessoal. Nós temos muita sarna para se coçar. Para a gente continuar, pelo menos, continuando sendo os melhores do mundo em agricultura e produção de alimentos. Porque se a gente ficar parado do jeito que a gente está, em 10 anos a gente não é mais nada.
A gente é insignificante. E aqui é o que a gente viu, né? Primeira vez, os gaúchos são muito empreendedores. Eles agora estão fazendo porco e vaca pastando em telhado. Essa vaquinha foi encontrada depois que a água baixou em cima de uma casa no Rio Grande do Sul. E tudo isso que vocês viram, isso aqui é a terra de vocês. O mundo, o ecossistema global, ele é de soma zero. Se sobra muito num lado é porque está só faltando no outro. Tudo aquilo que a gente levou nas fuças saíram de vocês. Com detalhe, né? Vocês não conseguiam mais andar, né? Porque todo o sistema de circulação logística é em cima de barco. Então vocês ficaram presos e nós ficamos ilhados. Que lindo! Porque a gente tem estrada que não serve para mais nada quando ela está debaixo d'água. Olha o tamanho do estrago desse paizão que a gente ama. Mas não vamos longe. Ano seguinte, isso foi a minha terra. Isso aqui em vermelho é a área alagada no Rio Grande do Sul. Isso aqui é Porto Alegre. Opa, aqui. Isso aqui são as ilhas no entorno de Porto Alegre. Isso significa 340 mil imóveis impactados, 21 mil imóveis rurais, 18 mil pequenos produtores, quase 2 mil médios e quase 1.500 grandes. Isso provocou a maior levante dos produtores rurais que invadiram a cidade de Porto Alegre desesperados e estão até hoje sem recursos. A maior tristeza do Rio Grande do Sul hoje é ver quase toda semana a notícia de um produtor rural se matando. Os gaúchos estão se matando porque não conseguem pagar as contas. Porque gente da área rural não admite ficar devendo. Não é o dono do Banco Master. Esse tem habeas corpus. O sujeito tem 50 hectares, ele deixa de ser gente. A terra dele é tomada. O trator é levado pelo banco. E ele se mata. O outro ganha uma tornozeleira e deve estar na cobertura dele, rindo dos trouxas aqui, que pagaram as previdências social, que sumiram. Esse é o mundo que a gente vive. Esse é o país que a gente adora. Portanto, políticas ambientais, políticas sociais, eu não vou ter tempo aqui, políticas de governança, tecnologias habilitadoras, né? Hoje, todo o sistema financeiro vai trabalhar com o que se chama de seguros paramétricos. Ele vai colocar uma série de sensores. Aqui na frente tem um sensor. Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Banrisul, vai exigir que cada produtor tenha uma brincadeirinha dessas aqui na sua propriedade, e essa propriedade vai estar ligada real time com o banco, e o banco está precificando o risco de produção todo o tempo. Outra coisa importante que vai surgir e que eu acho que para vocês seria uma grande saída, as chamadas criptomoedas do que vocês têm aqui. Não precisa mais pensar em real e em dólar. Isso aqui tem, hoje, em Minas Gerais, um negócio chamado Coffee Coin. Cooperativa de... É o nome da cooperativa aqui. Vamos ver aqui a... Minasul. Café de Minasul hoje é escambo em blockchain, em token. É tokenizado e cria uma criptomoeda baseada em lastro de produto. Isso vai mudar a natureza da comercialização e vocês têm que começar a estudar esse tipo de coisa. Todo o sistema financeiro vai mudar. Assim como nós mudamos com o PIX. Tokenização. O blockchain na agricultura, isso aqui é um modelo alemão, está chegando com tudo. Eu estou trabalhando em modelos desse tipo. Não vou ter tempo para a gente discutir sobre isso. Mas isso vai revolucionar o mundo comercial
e as trocas financeiras chamadas smart contracts, ou contratos inteligentes. O mundo vai olhar para o Brasil e vai pagar a conta ambiental que a gente está ajudando a preservar no mundo. Se o crédito de carbono entrar no mercado regular e não no voluntário, são 100 bilhões de dólares que entram na economia do Brasil no dia seguinte. 100 bilhões de dólares, são 500 bilhões de reais entram na economia do Brasil e vocês vão ser os mais ricos, porque tem o maior sequestro de carbono real nessa região, na medida que recuperar, estava falando com o camarada da agricultura regenerativa, de recuperar as áreas de pastagem degradadas, está tudo para fazer e para ganhar muito dinheiro. Não é dinheiro, é muito dinheiro. E se vocês não fizerem isso, os chineses vão fazer. Aqui. Não é lá, aqui. Bioeconomia amazônica. Isso me interessa. Eu não estou aqui de graça. Cadeia de óleo, resina, essência, fibras, bioativos, pesquisa de fitoterápicos, ingredientes cosméticos e nutrição, startup em biodiversidade, plataformas de rastreabilidade, integração de TICs, inteligência artificial, biotecnologia. Está tudo aqui. Isso aqui foi foto que eu tirei ontem, Fábio, chegando pelo aviãozinho da Latam. Esse aqui é... Que mundão esse negócio aqui. Imagina o gauchinho chegando pela primeira vez. Meu Deus! Que uma coisa é ver na internet, lá no Google Earth. Outra coisa é ver no local. Isso aqui é de um tamanho de riqueza para cada um sair com um Porsche daqui da reunião. Sério? Como assim, professor? Explica mais. Ah, a gente pode conversar depois. Não é só o dono da empresa, não. É o cara que tem pequena propriedade, vai se tornar milionário, se souber aproveitar isso. E eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar um negócio chamado Ozempic? É de um lagartinho que foi descoberto aí nessas florestas aí do mundo e que essa empresa hoje, como é que é o nome da empresa? Me ajudem. Agora não me lembro o nome da empresa. Enfim. Essa empresa hoje tem um valor de mercado, ela é uma empresa dinamarquesa. Norsk, acho que é Norsk. Tá? Essa empresa tem um valor de mercado maior que o PIB da Dinamarca. Já ouviram falar nisso? Dinamarca é um dos países mais ricos do mundo. Essa empresa, por causa deste produto, tem um PIB, tem um faturamento, tem uma renda superior ao PIB do país onde ela nasceu. Um produto. Aí vocês vão começar a olhar melhor o quintal de vocês. Mas tem que trabalhar no laboratório, tem que isolar a molécula, tem que fazer teste clínico, tem que conversar com os laboratórios grandes, tem que mostrar o princípio ativo, tem que mostrar a consequência. Tem trabalho para fazer. Tem ciência para entender. Tem molecada para entender a manejar isso corretamente no laboratório. E os meninos no TikTok e nos videogames. É muito difícil matemática, biologia, química, física. Mas depois quer trocar o Xbox, um videozinho game, ou trocar o iPhone. Só que o pai não é eterno. Essa é a história do café, pessoal. Eu gosto muito dessa história. O café do Brasil continua aqui, ó. Aí um italiano inventou o tal do Melita. Aí um americano inventou um negócio chamado Starbucks. Aí um suíço inventou um negócio chamado Nespresso. E cada uma dessas drajas é quase o valor de uma saca de 50 quilos do café.
A gente exporta uma saca e ganha uma draja para o café da manhã. Quando é que a gente vai deixar de ser trouxa aí? Porque eu, quando olho isso, eu me sinto trouxa. Antigamente, nos desenhos animados, aparecia um burro, otário. Então é um otário. Não, né? Até quando a gente vai continuar sendo otários do mundo? Para finalizar meus 5 minutos, 7, professor, tá? Falar um pouquinho do Tecnopuc. O Tecnopuc, a gente vem construindo esse ambiente, ligando pessoas com criatividade para gerar inovação e gerar impacto para as pessoas. Essas são as empresas que estão com a gente. A gente tem 320 empresas. A primeira sede fora do Vale dos Silícios da Apple foi conosco, no mundo. Tem um andar, tem 1.000 metros quadrados, treina os meninos para habitar a Apple Store com a gente lá. Hoje tem em Minas, hoje tem em Recife, tem em São Paulo, mas o teste foi feito conosco lá no Tecnopuc. A gente tem a Globo, a gente tem o Sebrae, a gente tem a CMPC de celulose, a gente tem a UOL EdTech, o Grupo Band, a Dell, a HP, enfim. São mais de 1.000 startups que a gente ativou nesse período de 20 anos e 6.500 pessoas trabalham nesse ambiente. Quem é que faz parte? Né? Essa galera aqui. Né? O celeiro, que é o que eu sou o responsável. Né? O celeiro é a vertical agro e food tech do parque. Né? Então, a gente tem várias parcerias aqui. Eu vou comentar rapidamente. A gente é o filhotinho mais novo. A gente tem 5 anos comemorando agora, desde a concepção, e agora a gente está no mundo inteiro. E essa também é uma missão aqui. Eu estou aqui, não é de novo de graça. Eu tenho uma missão de gerar uma célula do celeiro Tecnopuc, na verdade agora é Tecnopuc Celeiro, aqui nessa região. Assim como eu estou namorando Sinop, assim como eu estou namorando o pessoal de Petrolina, no Nordeste. Né? Aonde tiver um CTG, nós estamos indo. Entendeu? Para quê? Porque a gente não pode ficar restrito a um território que, segundo o climatologista, em 10 anos, nós vamos deixar de existir. Nós temos que buscar outros territórios para a gente continuar vivendo em parceria. O que a gente faz? Promoção de negócios inovadores, chegar onde o produtor habita e entender a dor dele. A gente faz P&D, Design de Inovação, para promover e validar tecnologias para o campo e para a cidade. Esses são alguns laboratórios nossos. A gente constrói e capacita todo ano talentos. Eu, para estar aqui, como eu disse, eu deixei 7 turmas minhas. Eu coordeno 35 projetos com essas 7 turmas todo semestre. Dessas 35, 2 vingam e viram startup. Eu tenho que fazer esse trabalho de, sabe, para a gente ter a seleção brasileira que a gente teve até um tempo atrás, a gente tinha que ter 40 mil campinhos de várzea. O Tecnopuc é um campinho de várzea. Porque se eu não crio esse guri lá no início e dou ferramental para ele, primeiro, se ele for bom, ele me abandona. Nunca mais volta, manda só cartão postal e vai nos visitar no Natal ou no Ano Novo, ou no enterro. Né? E tem vários aí. Então, para eu fazer isso, eu tenho que gerar o mundo de inovação. É a mesma coisa que futebol. Quando eu vou explicar para o pessoal que não... é difícil. O mundo da inovação é igual a futebol. Para eu ter um time vencedor, por que o Grêmio, o Inter, então, acabou com as categorias de base? Não tem mais piá. O Alexandre Pato era um piá de Pato Branco, que veio do Paraná para se capacitar no Inter. O Ronaldinho Gaúcho. Né? Todos eles depois vão jogar no Barcelona. Mas eles não nasceram no Grêmio e no Inter. Estou falando pelo bairrismo nosso. Ou no Flamengo, ou no Corinthians. Eles nasceram no interior do Ji-Paraná, no interior não sei o quê. E eu disse assim, meu filho, tu não tem estudo, vai fazer esporte. Esse Brasil afora, né?
Portanto, a gente está estabelecendo parcerias nacionais lá na região e internacionais. A gente tem um conjunto de empresas, que eu vou passar rápido, os guris vão me matar, não fez propaganda da gente lá, pessoal. Depois eu mando esse material todo, vai estar com vocês. Mas o que a gente está trabalhando, e aí meus últimos 1 minuto e meio, professor Fábio, juro, prometo, 1 minuto e meio. A gente está trabalhando com esse conceito agora, é o próximo planejamento estratégico, chamado Tecnopuc Anywhere, em qualquer lugar. E o que a gente está fazendo? A gente está ampliando o nosso espaço de ação. A gente está vindo para cá e está vindo para o Nordeste. Para fazer parcerias, não para dominar o território. Para fazer boas parcerias. E com isso a gente está fazendo parcerias no mundo inteiro. No mundo inteiro, que está olhando para nós, não com cara de piedade. Sabe que o futuro do planeta depende do Brasil. Para quem quiser, eu deixo aqui os livros que a gente fez. Na época da pandemia, para não enlouquecer a minha família, eu escrevi 5 livros. E aqui estão os QR Codes aqui dos livros. Claro que não escrevi sozinho. São livros com colegas que também não queriam enlouquecer. Mas que estão aqui. Manejo e gestão de startups para o agro, manejo e gestão de agro-hubs, ferramentas para o futuro do agro, com meus amigos de Ribeirão Preto, que é a capital do agronegócio lá, o pessoal da USP, Ribeirão, são nossos parceiros, né? E a gente escreveu um livro sobre gestão de territórios inovadores. Isso aqui é o que a gente, professor Fábio, isso aqui que eu quero fazer com vocês. É esse planejamento, eu estou fazendo isso com a cidade de Santa Rosa, berço nacional da soja e da primeira colheitadeira desse país, da John Deere, que antigamente se chamava Ideal. A fábrica se chamava Ideal, que foi comprada pela John Deere depois. E a gente trabalhou muito e vem trabalhando, e eu tenho a honra de ser o coordenador, e esse é o outro livro que está na Bookman, As Cidades e o Futuro, Modelo de Pacto de Inovação, que vocês podem, devem estar fazendo, igual aqui, e nós criamos esse pacto imitando os casos de Medellín, de Barcelona, de Santa Catarina, com a professora Teixeira, né? A Clarice Teixeira, e nós fizemos esse livro aqui, contando um pouco dessa história e o longo planejamento que a gente vai construindo. Está completando 7 anos esse projeto, envolvendo absolutamente toda a sociedade de Porto Alegre, porque a gente não quer passar mais fome, apesar das enchentes. Vai morrer afogado, mas não quer mais passar fome. Ah? Pessoal, de novo, né, deixa essa frase: o futuro pertence àqueles que constroem juntos um hoje melhor. Parece o jargão de vocês aqui da Católica. Né? Quem quiser, está aqui o meu QR Code, ali o QR Code do Tecnopuc. Muito obrigado pela paciência de vocês. Mas como o meu voo só sai, né, Célia, às 2 da manhã, convido todos para a gente continuar conversando até às 2 da manhã, enquanto o voo não tiver. Estou conversando com vocês. Muito obrigado pela paciência de vocês. E se vocês me permitem, eu adoraria tirar um selfie meu com vocês, tá? Para que eu possa postar no meu LinkedIn, que vocês vão ver a partir da amizade de vocês. Obrigado, gente. Obrigado pela paciência. Obrigado, doutor Luiz Humberto Vilvoc, da Tecnopuc do Rio Grande do Sul. Vamos ao registro, vamos à foto. Todo mundo, pessoal que está no fundo, vem um pouco mais à frente. Quem está nas laterais também se une um pouco mais ao centro. Na sequência, todos são convidados para um coquetel que já está servido, aonde o professor Dr. Luiz Humberto Vilvoc estará também, para que vocês possam fazer o networking, trocar boas experiências e conversar e fazer os questionamentos. Mãozinhas para cima. Aí os aplausos. Dr. Luiz Humberto Vilvoc, muito obrigado pela participação. Nossa palestra magna de abertura. Volta a palestra nisso, né? Acabou, foi bom. Primeira Rondônia Startup Connect. Queremos agradecer a presença de todos, convidá-los para o coquetel. Amanhã estaremos de volta a partir das 9 horas. 8h30 já podem estar conosco aqui para acompanhar toda a programação que será desenvolvida para todos vocês. Muito obrigado. Tenha a continuação de uma excelente noite.